Em Hebreus capítulo 3, eu vou ler o verso 7 e o 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Mas o versículo chave que eu quero não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz de Deus. Por quê? Por que não endurecer o nosso coração? Primeira coisa, você tem que conseguir ouvir a voz de Deus. Aí já é um caso sério. Que muitos querem, muitos dizem que ouvem, mas muitos não ouvem ainda, mas vão ouvir, em nome de Jesus. E o que acontece? Nós queremos ouvir sempre o sim de Deus. E queremos sempre ouvir ao nosso favor. Isso é do ser humano, é nosso. Nós queremos sempre ouvir o sim de Deus e o sim sempre favorável a nós. E quando Deus fala, e você ouve, tá? Porque se você não ouve, também não vai resolver nada. Quando Deus fala com você e manda e te dá uma ordem, Deus não toma nada de ninguém, Deus toca no coração. Você obedece se você quiser e se você ouviu. Uma determinada vez na nossa vida, nós éramos novos convertidos. Estávamos no primeiro amor, né? Na primeira caminhada com Jesus, conhecendo a Jesus. E nós tínhamos um carro. E o meu esposo não sabia dirigir. E eu ensinei ele a dirigir. Eu ensinei, né? E aí o que aconteceu? Ele começou a dirigir o carro sem habilitação. E isso eu ensinei para ele antes de nós irmos para a igreja, tá? E ele dirigia. Quando nós fomos para a igreja, ele disse assim: Rose, eu não posso mais dirigir o carro, porque eu não tenho habilitação. E como que eu vou dirigir o carro? Eu não tenho habilitação. E antes de irmos para a igreja, ele bebia, todo mundo sabe disso. E ele bebia e dirigia o carro alcoolizado, era uma luta. Só que quando nós fomos para a igreja, aceitamos a Jesus, ele disse: eu não posso mais dirigir esse carro, porque eu não tenho habilitação. Falei, mas e tá certo. E eu estava grávida, acho que no 8º, 9º mês de gravidez, não conseguia nem andar, aquela coisa de sempre, né? E aí, ele pegou esse carro e colocou na área da nossa casa. Colocou o carro na área. E nessa época, eu não estou recordando bem, eu acho que eu também não tinha habilitação. Eu dirigia, mas não tinha. Então, nós chegamos à conclusão que o quê? Nós não poderíamos dirigir o carro, porque nós não tínhamos habilitação. Enquanto você não conhece a verdade, é normal. Só que quando você conhece a verdade, não tem como você fazer. Você sabe que é errado. E como que você vai fazer? E vai dizer que é um servo de Deus, que está andando com Jesus. Você está dando o quê? Mau testemunho. E nós pegamos e falamos, eu já estava para ganhar neném, e ele não tinha habilitação, encostamos esse carro. Encostamos o carro embaixo da área que nós tínhamos, e esse carro ficou lá embaixo dessa área. Esse carro ficou embaixo dessa área, e ficou, e a gente andando a pé, andando de coletivo, andando de carona, e o carro
lá nessa área parado. E por muito tempo esse carro ficou parado. Quando foi um dia, um irmão foi na nossa casa orar. E quando ele chegou lá na nossa casa para orar, ele orou, deu a volta no quintal, né? Aí ele foi e disse assim para mim: "Ô, irmã Rose, esse carro de vocês não funciona?" Aí eu falei: "Funciona, irmão." E contei, falei: "Não, é que a gente parou de dirigir ele porque a gente não tinha habilitação, e ppp, tudo bem." Aí ele pegou e ficou olhando no carro, passou a mão no carro, foi para lá, veio para cá, e eu fiquei olhando aquilo. O irmão orou e foi embora. Foi embora. Passou uns 2 dias, eu estava lavando louça. Na janela lavando louça, e eu na janela, o carro ficava na janela, e eu ficava vendo o carro. E aí, eu ouvi, quando o Espírito Santo diz assim para mim: "Peraí. Garganta seca. É o meu chazinho de sempre." O Espírito Santo disse assim para mim: Liga pro pastor fulano e dá esse carro para ele." Falei: "Epa, acho que eu tô ouvindo voz, né? Acho que eu tô ouvindo alguma coisa." Novamente, passou um tempo, novamente veio na minha mente: liga e diz para ele vir buscar esse carro, dá esse carro para ele. Aí eu parei, pensei, falei: "Senhor, mas esse carro não é um carro novo, é um carro velho. Ele tá parado aí tanto tempo. Eu acho que ele não vai nem pegar, ele não vai nem andar do tempo que ele tá aí parado." Só que Rose, eu nunca espero a terceira vez. Deus falou a segunda, eu já corri e já fiz. Liguei pro meu esposo e falei: "Nelson, Deus falou comigo assim, 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 assim." Aí ele foi e falou para mim: "Deus falou para você?" Eu falei: "Falou." Ele falou: "Então liga e dá." Liga e dá. Falei: "Mas..." Ele falou: "Sem problema nenhum. Foi Deus que falou, você tem certeza que foi Deus? Obedeça." Falei: "Amém." Liguei pro pastor. E: "Pastor, o senhor não vai fazer casa." O pastor falou: "Irmã, não tô entendendo o que a irmã tá falando." Eu com vergonha, né? Falar: "Ai, vou falar pro pastor vir pegar esse carro. O carro é velho, o carro, né?" Mas aí, por final, liguei e falei: "Olha, pastor, o senhor dá pro senhor vir aqui em casa? Deus falou comigo que é para mim e meu esposo dar esse carro que nós temos, que tá parado aqui, pro senhor." Pronto. Menino pastor ficando uma alegria, falou até em línguas estranhas. Eles moravam lá no Jussara. Irmãos, eu sei que demorou um tempo. Chegou ele numa bicicleta, com a esposa na garupa da bicicleta, mais 2 meninos numa bicicleta. E eu sei que perdão, chegaram lá em casa e eu fiquei olhando, e eles naquela alegria toda. Tá certo, eu tenho uma parte que o Espírito Santo diz que eu tô pulando, né? Mas eu vou chegar nessa parte. Chegaram lá, irmãos, numa alegria. Eu dei a chave do carro, eles abriram esse carro e começaram a passar pano nesse carro, e começaram naquela maior alegria. E eu da janela, olhando e pensando comigo: gente, mas o carro é velho. Eles estão alegres assim por esse carro velho. Eu, né? A soberba ainda estava em alta ainda, né? Falei: mas... E eles olharam o carro e vão para lá e abriram o capô do carro. E aí o pastor olhou e falou: "Nossa, minha irmã, você acredita que nem o óleo secou? Tem óleo, tem água." Falei: gente, esse carro tá parado faz mais de ano. E eles naquela maior alegria. Aí ele foi e falou: "Irmã, a senhora acha que tem gasolina?" Eu falei: "Eu não sei, irmão. Quando paramos, ele tinha gasolina. Eu não sei, porque faz muito tempo que tá parado." Aí ele pegou a chave, entrou dentro do carro e eu na janela,
Olhei e falei, quero ver esse carro pegar, o carro velho, tanto tempo que tá parado aí. Irmãos, o irmão virou a chave, ligou o carro. O carro deu um estouro, começou a sair uma fumaça, e vai. De repente, cessou. Ficou calmo, o barulhinho, que ele tinha um barulhinho tranquilo. Era um Fiat 147. As pessoas dizem que não é carro, né? Mas é um Fiat 147. Quem já teve um sabe, né? E aí, irmãos, eu sei que esse irmão entrou dentro desse carro, ligou, esse carro pegou, começou a funcionar direitinho. Ele limpou, passou a mão, ajeitou, fizeram uma oração, glorificaram a Deus. E eu fiquei olhando aquilo, falei, mas que é isso? Um carro tantos anos parado, o carro funcionou. E o carro não é um carro novo, é um carro velho. E eles estão dando glória a Deus. Não entendi grande coisa. Eu sei que esse irmão entrou nesse carro, fez uma oração, agradeceu a Deus, deu ré no carro, passou por mim na área e saiu, e as crianças subiu na bicicleta e o pastor e a mulher dele entraram dentro e o Senhor disse para mim, o documento. Fui lá, peguei o documento, entreguei para ele, entraram dentro do carro, buzinaram e foram embora. E eu fiquei no portão, olhando aquela cena. E eles foram embora. E eu entrei para dentro. Falei, Senhor, não estou entendendo nada do que aconteceu aqui. Mas amém. Eu obedeci a ordem do Senhor. Amém? Amém. Demora um pouco. Nelson chega. Aí virou e falou assim pra mim, vindo do mercado, com o braço cheio de sacolinha, a pé, a sacolinha cortando o braço dele. Ele chegou e falou, Rose, você não sabe o que eu encontrei no caminho. Falei, o quê? Meu carro. Pastor passou por mim, ele e a esposa buzinaram e deram tchau pra mim e foram embora, seguiram. Falei, eles acabaram de sair daqui. E os irmãos foram embora e começaram a fazer a obra, ia para Bilac, ia para Birigui, ia não sei para onde, e o carro que eu, tá? Não tô dizendo meu esposo, eu reclamava do carro. Eu reclamava que o câmbio era duro, eu reclamava que a porta dele fazia barulho, eu reclamava que ele era muito óleo, eu reclamava, botava defeito no carro que você não faz ideia. Aí sabe o que Deus fez? Tirou o carro da minha mão, que era eu que dirigia, né? E deu para outra pessoa, que glorificou a Deus, que deu graças a Deus, que não botou defeito no carro e que levou o carro. Aconteceu isso. Aí vocês sabem, aí eu sei que alguém que está ouvindo vai poder dizer assim, ah, mas claro, vocês tinham outro carro. Não tinha não, não tinha nem uma bicicleta, era só aquele carro, a gente não tinha outra. E vocês sabem quantos anos depois disto que nós fomos conseguir comprar um carro? Depois de 7 anos. 7 anos. Nós íamos para a igreja, o pastor dava carona, a irmã Elza dava carona, o irmão que morava perto de casa dava carona para as crianças. Na vinda, alguém trazia as crianças, eu e o Nelson a pé. E olha, 7 anos para Deus poder permitir que nós viéssemos a comprar um outro carro, que foi o 01, que nós temos ele até hoje. Hoje já temos o 02, 03, já tem moto, glória a Deus, aleluia, né? Mas na época, nós só tínhamos aquele. Então, o que nós vamos aprender com isso hoje? Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração, não. Se Deus
tá tocando no teu coração para você abençoar alguém, abençoe, reparte. Não fica amontoando, não. Sabe? Aquela coisa de ficar amontoando e você fica guardando, guardando. Quando você vai ver, o cupim entrou e comeu tudo. O cupim entrou e comeu tudo. Por quê? Porque você fica juntando, você fica guardando, você fica, sabe aquela coisa? Eu conheço uma pessoa que ela tinha guardado, uns negócios guardado, por muitos anos guardado. E quando foi mexer, você sabe o que aconteceu? Estava lotado de cupim, os cupim comeram tudo. Então hoje, não endureça o teu coração. Se você tem algo dentro da tua casa que você não está usando, que não está te servindo, doe, abençoe a vida de alguém. Não fica juntando tesouro aqui na terra, não. Ouve a voz do Senhor. Eu, irmãos, diante de Deus, quem me conhece sabe. Eu não tenho, aqui na minha casa nós não temos nada, nem eu nem meus filhos, que diga, não, isso aqui não mexe não, que isso aqui, não. Doe. Eu junto. Ai, irmã, como você olha boazinha. Sou não, irmã, é a misericórdia de Deus. É que eu já precisei. E quando eu precisei, pessoas me estenderam a mão. Quando eu me converti, eu já contei, eu não tinha roupa para ir para a igreja. Eu não tinha. E levei, foi meses e meses, indo com a mesma roupa. Até que Deus entrou, prosperou, abençoou. Então hoje, direto, eu tiro roupas que eu tenho que eu não estou usando, eu dou. Não é porque eu sou boa, não estou aqui querendo me engrandecer, nada disso, longe de mim. É que o amor de Deus, nós temos que nos preocupar uns com os outros, cuidar uns dos outros. Não adianta eu entrar para dentro da minha casa e dizer, não, aqui dentro da minha casa está tudo bem, dentro da minha casa está tudo bem. Mas e na casa do teu vizinho, será que está bem? Será que tem alguém precisando? Será que tem alguém que você pode estender a mão? Estenda a tua mão, não retém, não esteja uma mão mirrada. Não fique se apegando às coisas. Isso aqui é coisa, isso aqui é coisa. E a hora que nós partirmos dessa vida, nós não vamos levar nada. Eu nunca vi caixão com dois lugares. Não tem. Até quem morre, até junto, né? Aconteceu um acidente, cada um vai no seu caixão, ninguém vai no mesmo. Então não tem gaveta, não tem lugar para você colocar nada. Então vamos parar de nos apegar com coisas. Se você pode ajudar, ajuda, estende as tuas mãos. O nosso Jesus, ele veio aqui, morreu por mim e por você. Você quer amor maior? Ele se doou, ele deu a vida dele por mim e por você. E eu e você, às vezes, ficamos nos apegando em coisinha pequena. Em coisinha pequena. Se você pode ajudar, ajude. Prometeu alguma coisa para alguém, cumpra o que prometeu. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu e o Júnior, a gente sempre comenta sobre isso. Se você fala para mim que você vai fazer alguma coisa, ou que você vai dar alguma coisa, ou que você vai... alguma coisa assim, eu não aguento. Sabe? Uma pessoa fala assim, ô fulano, eu vou passar lá na tua casa e vou fazer uma oração. Aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, a pessoa não aparece. Eu fico doente com isso. Eu acho isso muito estranho. Não prometa, prometeu, cumpra. Cumpra. E nós olhamos só para nós. Sabe aquele negócio assim? Eu sei que crente não joga, né? Mas sabe aquele negócio? Eu quero ganhar na loto. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Para mim já tá bom demais. E os outros?
E as outras pessoas? Sinta a dor do outro, se preocupe com o outro, ajude o outro. Deus nos prosperou? Sim, sou grata a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Mas quem nos conhece sabe. Tá aí a Maria, que já foi ovelhinha nossa. Ana Cláudia já foi ovelhinha nossa. Tá aí a Carol, que também nos conhece. Sabe o amor, o cuidado, o zelo que nós temos com os irmãos, com a igreja, com as pessoas. E a palavra de Deus diz: aquele que pode fazer alguma coisa e não faz, peca. Porque você pode. Você pode ajudar, você pode estender a mão, você pode. E por que você não faz? Ah, irmã, eu não gosto de ajudar os outros, não. Irmã, tem gente que é muito folgado. Irmã, tem gente que tem. Mas é por isso o versículo: quando ouvires a voz de Deus. Deus falou, pede confirmação para Ele. E Ele vai falar no teu coração. Então, quando Ele falar para você, vai e faz, faz. Porque o nome dele vai ser glorificado. Não o nosso. É o dele que vai ser glorificado. Porque aqueles irmãos, quando pegaram a chave do carro, quando saíram, a oração que eles fizeram, sabe qual foi? Senhor, muito obrigado, porque sabemos que foi a tua boa mão que fez isto. É a mão de Deus. A mão de Deus. Então, quando os ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. De repente você está parado, não está indo para a igreja, e Deus está falando, e Deus está enviando palavra, e Deus envia profeta, e você ouve louvor. Não endurece teu coração, não, porque Deus está falando com você. Deus está falando. E Deus, nós tínhamos um pastor que ele dizia assim que Deus não deve favor para ninguém. E ele paga e paga muito bem. Então hoje, se você ouviu a voz do Senhor te mandando fazer algo, não endureça o vosso coração, não. Obedeça. Faça aquilo que Deus colocou no coração, no teu coração, e com certeza você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Era isso que o Senhor colocou no meu coração para estar passando para vocês hoje. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai fazer. Creia, em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também te amo. Nossa igreja, Álvares de Azevedo, 2294, no bairro Ipanema. Igreja Pentecostal Fortaleza, pastor Nelson José. E eu, irmã Rose, esposa do pastor. E você está convidado para vir estar congregando conosco, dar glória a Deus, e com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Fique na paz do Senhor, tenha um excelente dia e vai dar tudo certo.